Olá, hoje eu vou falar sobre a depressão, né? O que que é a depressão? Será que existem diferentes depressões? Quais são os seus tratamentos? E será que ela tem cura? A medicina e a psicanálise, elas enxergam a depressão da mesma maneira? Então a gente vai se basear, né, nesse momento, Peraí, não está passando o slide. Ah, agora foi. Nós vamos nos basear segundo o DSM-5, né? Que é onde os profissionais da área da saúde vão lá, né, verificar para que a gente dê o diagnóstico mais correto. Então, o DSM-5 é um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? E a gente vai trabalhar hoje os transtornos depressivos. Então, segundo o DSM-5, ele vai dividir os transtornos depressivos em três subdivisões. Então, ele vai falar sobre o transtorno disruptivo da desregulação do humor, vai falar sobre o transtorno depressivo maior e sobre o transtorno depressivo persistente, que é a distimia. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre o transtorno depressivo maior. Então, segundo o DSM, para a gente tem que ter 5 dos seguintes sintomas, né, para a gente dar o diagnóstico. Pelo menos 2 semanas. Então, no mínimo de 2 semanas, o humor tem que estar deprimido e tem que haver perda de interesse ou prazer de fazer suas coisas. Então, é incapacidade de antecipar felicidade ou prazer. Então, por exemplo, você convida uma pessoa para ir no cinema, aquela pessoa sempre, ela curte muito cinema, né, faz parte da história, ela nunca vai negar um convite. E aí ela começa a achar que vai dar trabalho, que tem que pegar carro, vai ter que ir até lá, estacionar, deixa, não vai ser legal mesmo, vai que o filme não é bom. Então se vai apresentando uma incapacidade de antecipar o prazer. Vai ser gostoso, quem sabe, toma um lanche por lá depois. Então, você vê essa tendência, de repente, aquilo que ela sempre aceitava, ela passa a declinar desses convites. E a gente tem que ver que é preciso não incluir sintomas devido a outra condição médica. Por exemplo, se ela tiver diabetes, né, e o açúcar do sangue dela não estiver em equilíbrio, né, então pode apresentar sintomas depressivos. Por exemplo, também a falta de vitamina D, né, acidente vascular cerebral, o AVC, né. Então, a gente precisa fazer ali uma bateria de exames, né, precisa realmente falar com o médico, um clínico geral, né, pode ser também o médico da família, né, que tem a especialização em ser generalista. Então, fazer ali um bom acompanhamento médico antes de repente, a gente pensar em um diagnóstico de depressão, né? Então, ao ser realmente excluído outras razões médicas, aí sim a gente pensa como um sintoma depressivo. Aqui, por exemplo, nós temos os exemplos de exames que precisam ser feitos, que são importantes que sejam feitos para que a gente tenha um diagnóstico mais assertivo, né? Então, fazer um hemograma completo, porque algumas anemias, infecções, elas podem causar letargia, né? E fadiga, então isso pode ser aí feito uma leitura incorreta de depressão. Então, fazer o exame de TSH, T4 livre, T4, T3, né? Então, esses são os exemplos de exames importantes ali de serem feitos antes de um diagnóstico. No transtorno depressivo maior, né, quais são os critérios diagnósticos? Então, o humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicação por relato subjetivo. Então, por exemplo, a pessoa diz que está se sentindo triste, está se sentindo vazio, sem esperança, ou o relato de um parente, né, da mãe, do pai, né, de uma tia, onde ela vai relatar que a pessoa está parecendo chorosa, parecendo triste, né? Então, também pode ser o relato de uma outra pessoa. Então, nesse caso, é sempre importante estar acompanhado, porque às vezes a pessoa que está nessa condição, ela mesmo não está vendo uma questão, né? Ela está sem energia até para se analisar, para se olhar. Então, uma outra pessoa ali pode estar servindo de norte, né, para ela.
Também vai haver uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, a maior parte do dia, quase todos os dias. Então, ela começa a sentir dificuldade para estudar, para trabalhar. Então, atividades que ela fazia normalmente no seu dia a dia acaba sendo um peso, né? Começa a não ter mais vontade de realizá-las. Né? Isso no início, pode ser que de repente ela passe a não conseguir realizá-las, que é outro processo, acaba sendo mais profundo, né? Mais uma depressão instalada, mas acaba nesse início aí havendo um desânimo, né? Então, lembrando que há mais de 2 semanas, né? Não acordei hoje sem vontade de trabalhar, normal, né? A gente também tem essas oscilações de humor, então tem que estar há mais tempo, né, apresentando isso. O que a gente vê também é perda ou ganho de peso significativo, por exemplo, 5 quilos em 2 meses, para mais ou para menos. Então, de repente, diminuiu muito o peso ou aumentou muito o peso, isso sem estar focado numa dieta, né? Contratei uma nutricionista e estou emagrecendo por conta da dieta, né? Então, tem que ser excluído aí a intenção de uma dieta. Aí vem também a parte do sono. Sempre existe uma alteração, né? Quer dizer, na verdade, pode existir ou não, né? Lembrando que são 5 critérios, 5 sintomas para que a gente diagnostique a depressão. Então, pode ser que não tenha mudança no sono e tenha outras coisas, como ganho de peso, desânimo, né? Também pode estar incluído ali na depressão, tá? Então, pode ter insônia ou hipersonia. Então, aquela pessoa que de repente dormia 8 horas, está dormindo agora 12 horas, 14 horas, ou o inverso, né? De repente, uma pessoa que dormia bem está tendo insônia, está dormindo 3, 4 horas por noite, acorda muitas vezes, né? Também pode ser um critério diagnóstico para depressão. Tem também ali agitação, retardo psicomotor quase todos os dias. Então, a gente vê aquelas pessoas que ficam pulando com as pernas, com os joelhos, né? Tendo aquela agitação, aquela ansiedade. Muitas vezes, não se sabe, mas excesso de ansiedade pode ser também sintomas depressivos, tá? Então, essa agitação pode estar presente na depressão, tá? Então, a gente olha essa diferença. A pessoa sempre foi assim, característica da personalidade. Agora, se você nota que ela não está conseguindo ficar quieta, não consegue ficar sentada, não consegue sentar de repente ou deitar para ver um filme, para ela já é insuportável ficar ali, né? Pode ser realmente ali, a gente já chama atenção na diferença que ocorreu para a história dela, para o jeito dela ser, né? E há também o retardo psicomotor. Então, aquela pessoa que parece que ela está em slow motion, né? Ela fica devagar, então também pode ser ali característica depressiva. E haver fadiga ou perda de interesse quase todos os dias. É isso mesmo, né? Falta de energia, né? Cansaço, como se tudo estivesse sendo um peso para ela. Então, o sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, então está presente, né, que não corresponde à realidade. Por exemplo, aquela mãe que acha que os filhos não estão indo bem por conta dela, né, então ela faz ali uma interpretação que de repente não foram bem nas provas por conta dela, que ela não está sendo uma boa mãe, né, o marido não está indo bem no emprego por conta dela, né, então, o marido tem a vida dele, tem as dificuldades dele, como assim como os filhos também. Então, muitas vezes pode não ter a ver com ela. Então, nesse sentido é que é delirante, né? Não faz parte da realidade. Então, a pessoa tende a aumentar ali a culpa sobre as coisas que estão acontecendo ao redor dela. A capacidade, então, há uma diminuição da capacidade para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias. Então, de repente, a pessoa tem uma facilidade de escolher pratos para comer, né? Então, por quê? Tem a ver com o que ela tem vontade. Eu tenho vontade de uma lasanha, eu tenho vontade de uma comida japonesa. Então, eu escolho a partir do que me dá prazer, né? E como a pessoa também ela não está entrando em contato com o prazer dela, né? Está havendo a incapacidade de antecipar o prazer, ela também perde interesse nas coisas, né? Então, não sei, eu não estou com vontade nem de lasanha, nem de japonês, de comida japonesa, né?
ela vai perdendo esse contato com aquilo que dava prazer para ela. Então, ela fica, na verdade, parecendo indecisa, porque ela não está conseguindo entrar em contato com aquilo que dava prazer para ela. Aí também temos o pensamento recorrente de morte, né? Então a pessoa começa a falar muito de morte. Aqueles que já morreram, parentes, né, mais próximos, de repente o pai, a mãe. Então esse é um tema recorrente, né? E de repente ela começa a falar, você viu quem morreu? Aquele ator, aquela atriz, né? Então fica permeando ali, né? As voltas com esse assunto, com esse tema, tá? E aí vem também a ideação suicida, pode vir a ideação suicida, que é a tentativa ou plano específico, né? Então a pessoa pode até falar sobre maneiras que ela poderia acabar com a vida dela, né? E isso é o momento mais crítico, né? Aquele momento que não tem como só haver tratamento psicológico, né? Só um analista, mas sim ali tem que haver introdução de medicamento, de tratamento medicamentoso. O interessante, o ideal, obviamente, é que seja para um profissional, um médico especializado em saúde mental, como um psiquiatra, que vai ter ali uma escolha muito mais assertiva da medicação. Então, é importante que haja aí acompanhamento multiprofissional, né? A gente também vai falar mais para frente sobre o acompanhamento terapêutico, que nesses casos de tentativa de suicídio é importante que haja ali a presença desse profissional em específico, que é o AT, né? Mais para frente a gente fala mais sobre isso. E há também a presença de sentimentos de desvalia, de não merecer estar vivo, ou da incapacidade de enfrentar a dor da depressão. A gente vê muitas vezes, não é um desejo de acabar com a própria vida, mas acabar com a dor que está sentindo, né? Com aquela percepção, aquela sensação de vazio que a pessoa está vivendo, de dor intensa. Então, não é um desejo de morte, mas um desejo de não estar naquele lugar, desejo de não estar sentindo o que está sentindo, né? E ela começa a imaginar que a única solução, o único caminho é através da morte que vai cessar a dor que ela está sentindo. Então, é muito importante que haja o auxílio do medicamento, né, que vai diminuir essa percepção, essa sensação, essa dor, que vai auxiliá-lo nesse aspecto, e também um profissional que vai estar atuando ali nas questões, nas crenças, né, nos traumas, nas vivências, né, e vai dando um significado, um manejo, vai construindo com ela outras formas de lidar, outros caminhos, outras. Eu ia falar solução, né? Mas acho que solução não é a palavra. Viver de outra forma, né? Fazer outros caminhos mesmo, construir outros significados. Os sintomas, então, eles vão causando, né, nesse aspecto da depressão, quando ela está bem profunda e ela está instalada, né, porque quando realmente há ali uma ideação suicida, a depressão sim está instalada, então há um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, vai abarcando ali, né, as perdas no pessoal, no profissional, no interpessoal, nos amigos, né, nos vínculos que a pessoa tem com as pessoas, né, então vão enfraquecendo, né, e o episódio não é atribuído a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Então, se a pessoa de repente ela está utilizando bebida alcoólica todos os dias, né, é alcoolista, a gente tem que de repente tratar, né, esse vício, né, essa compulsão, para que na verdade veja se vai continuar o quadro depressivo. Geralmente uma coisa está junta com a outra, né? Mas, enfim, tem que ser profissionais ali, habilitados, especialistas, para cuidar e olhar e fazer ali um bom planejamento terapêutico, né, do tratamento. A gente vai pensar aqui, né, quais são o cuidado com o diagnóstico. E a gente tem que lembrar que tristeza é normal, é uma emoção e senti-la faz parte da vida. Parece que é normal dizer isso, mas não é, né? Hoje, ainda mais hoje com
o Instagram, Facebook, com as redes sociais, onde todos mostram muita felicidade, muita coisa boa, tudo lindo, maravilhoso, e parece que as pessoas não têm tristezas, né, não têm percalços, e fica parecendo que aquela pessoa que está sentindo a tristeza, ela é inadequada, ela é estranha, ela é anormal, né, e vai dando essa sensação ali de não pertencimento, né, eu não pertenço a esse mundo cor-de-rosa, de felicidade, de sucesso, e realmente não, ninguém pertence, né, porque o mundo não é assim, a realidade não é essa, né, a gente, nas redes sociais, as pessoas fazem um recorte, e muitas vezes aquele recorte ainda não é o que está acontecendo, né, é uma foto, é uma imagem estagnada, é uma imagem ali que vai passar uma ideia, né? E não necessariamente a ideia que ela passa faz parte do que aconteceu, né? Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, lembrar que, na realidade, nós sentimos todas as emoções, né? Inclusive a tristeza, a raiva, né? E isso faz parte, é normal, né? Então, eu até brinco aqui que, às vezes, deixar de lavar a louça, arrumar a cama, não é sintoma depressivo, né? Lembrando que tem que ter, pelo menos há 2 semanas, um humor deprimido e perda de interesse ou prazer de fazer as atividades que antes gostava de fazer, né? Mas às vezes você acordar desanimado também é normal, né? Também faz parte. E vamos também falar sobre a pessoa não escolhe estar no estado depressivo, tá? Não envolve uma decisão consciente. Por isso não adianta usar argumentos racionais para ela sair desse estado, nem tentar procurar os possíveis motivos pelos quais ela desenvolveu o transtorno, tá? Cuidado para não menosprezar a dor de quem está sofrendo. Então, a gente não pode partir do princípio que basta a pessoa ter força de vontade para que ela saia daquele estado, né? Não faz parte da escolha dela, já saiu da alçada, né, dela, já saiu da escolha, né? Quando a pessoa não está em estado depressivo, de repente ela está desanimada, você chega para ela e fala, vamos embora, vamos tomar um café, vamos sair, vamos no cinema, vamos almoçar fora, ela se anima, né? Porque ela pode, ela está equilibrada, ela está saudável, para de repente ver, eu tô triste, é melhor mesmo eu ir, né? Assim eu espaireço, mudo ali o meu humor, ok. Então faz parte da escolha, ela tem escolha sobre isso. Então a pessoa que está na depressão, está no quadro depressivo, ele vai perdendo a escolha, né? Então, não adianta argumentar, né? Pelo contrário, você pode fazer com que ela se sinta ainda mais inadequada, né? Fraca de repente, né? Porque se falta força de vontade, logo ela é fraca, né? Então não é isso, né? Lembrando que é uma doença que a gente precisa cuidar da mesma forma que a gente cuida de uma pessoa diabética, a gente vai cuidar ali do açúcar no sangue, vai pensar ali em uma medicação, vai pensar dele mudar a alimentação. A depressão também é isso, a gente pensar no tratamento adequado para esse caso, tá? Vamos excluir na depressão em caso de luto, né, ruína financeira, perda por um desastre natural ou uma doença médica grave ou uma incapacidade que podem incluir sentimentos de tristezas intensos, ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite e perda de peso. Então, de repente, uma pessoa que teve o seu lar, a sua casa, perdeu no incêndio, né? É claro que ela vai ficar devastada, que ela vai ficar muito triste, e provavelmente mais de 2 semanas, né? Então, esse aí, por exemplo, não entra num critério de depressão, né? Ela vai passar meses lidando com as perdas, né, de objetos que fazem parte, que ela tem um significado muito importante, né? Enfim, de reconstruir ali a vida dela, né? Então, nesse aspecto, precisa excluir, né, do sintoma depressivo, fazendo parte ali de uma situação que ela está vivendo. E a dor do luto pode ser acompanhada de humor positivo, que não são característicos da infelicidade e angústia. Tá certo? Então, olha, aqui a gente vai ver, por exemplo, que o Hospital das Clínicas, que é referência no tratamento da depressão, eles vão trabalhar a depressão da seguinte forma, né? O tratamento da depressão.
Então, eles pensam na depressão leve, moderada e grave. Na leve, por exemplo, quais são as características? Ela não incapacita, mas causa sofrimento importante. O tratamento é psicoterapia, né? Então, pode ser psicoterapeuta, pode ser um psicólogo, um psicanalista, que não necessariamente o psicanalista é psicólogo, né? E outras linhas também que a gente vê os profissionais da área da saúde. Pode ser moderada, né? Onde a depressão moderada afeta parcialmente as funções do indivíduo, né? Aí já pode entrar, de repente, medicamento, tá? Por isso que tem aqui psicoterapia e ou antidepressivo, pode ou não, na moderada. Agora, na grave, aí sim, é inserção realmente de medicação, não tem como não entrar com medicação, né? Claro que o paciente pode negar, enfim, aí complica o tratamento, mas a gente realmente tem que tentar entrar com a medicação. E a depressão grave incapacita social e ou profissionalmente. Então, as perdas são muito grandes. A pessoa ela não está saindo de casa, ela pode estar na cama, né? Muitas vezes o profissional que atende a pessoa, o paciente que está nesse estado, ele tem que ir na casa da pessoa. Ela não consegue ir na clínica, né? Por isso que o acompanhante terapêutico ele é importante, porque ele é o profissional que vai no setting da pessoa, ela vai na casa da pessoa, né? Então, ele tem técnicas, tem ferramentas para ajudar aquela pessoa a estar elaborando, a estar saindo daquele quadro intenso, né? Então, nesse momento, realmente precisa ter esse profissional que vai até a casa. E também, ele é aquela pessoa que vai ajudar a família a lidar, né? Os familiares podem descansar enquanto aquele profissional está realizando o trabalho ali, né? Porque nesse estado a pessoa é um risco eminente de suicídio. Então ela não pode ficar sozinha, muitas vezes, né? Então precisa ou um familiar ou até presente ali acompanhando esse paciente que está nesse estado grave. Aqui a gente vai ver também uma comparação entre os transtornos depressivos, né? Então, tem um transtorno disruptivo da desregulação do humor, tá? Aqui está presente nas crianças e adolescentes, né? Então, a gente pensa em depressão como tristeza absoluta. Nesse caso, a gente vai ver explosões de raiva desproporcionais em intensidade e duração, a situação ou provocação. Então, ocorre em média 3 ou mais vezes por semana. Então, o adolescente, a criança fica irritável, zangado na maior parte do dia, quase todos os dias. E é observável por outras pessoas, por exemplo, os pais, os professores, os colegas, né? Então, e ele também tem que estar presente há pelo menos um ano. Então, 12 meses ou mais, para que a gente pense nesse diagnóstico, né? O transtorno depressivo maior, eu já falei aqui sobre o critério diagnóstico, e tem o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, né? Aí é o persistente, porque ele representa uma consolidação do transtorno depressivo maior crônico. Então, há muito tempo, lembra, o transtorno depressivo maior a partir de 2 semanas. Quando se estendeu por mais de 2 anos, né? E no caso das crianças e adolescentes, mais de um ano, aí é crônico, né? Aí a gente vai estar pensando no transtorno depressivo persistente. Como que a psicanálise vai pensar no sintoma, né? O Mustafa Safwan, né, foi um psicanalista egípcio, ele diz que o sintoma é sempre a tentativa da solução de um conflito, uma reconciliação. Ela fala, nossa, como assim? O sintoma parece que até é algo bom, né? O que a gente vai ver é que não é como na medicina, né, um indicativo de doença, e sim fala sobre o sujeito, o sintoma para um bem, para o sujeito e para seu bem, para auxiliar o sujeito a sobreviver diante de uma representação insuportável. O sintoma é uma saída de saúde momentânea, precária, mas a única que pode garantir certa ordem ao sujeito. Então, a gente vê na psicanálise que o sintoma ele estrutura aquela pessoa, ele está estruturando, o aparelho psíquico ele elege aquele sintoma, né, para estruturá-lo. Então, de repente,
Eu estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que quem tem depressão é compulsivo, né? Mas, de repente, uma pessoa que, se não fosse tem uma compulsão, e aí tem depressão. E aí, se não fosse a depressão, ela podia estar viciada em jogo, viciada em sexo, viciada em álcool, né? Então, dos males, o menor, né? O aparelho psíquico vai lá e elege a depressão para que ele fique se estruturando daquela forma, de repente não se exponha a outros perigos, perigos maiores, né? Onde ele pode ter risco de morte, né? A gente viu que a depressão pode chegar aí, mas quanto tempo ela leva para chegar ali, né? Numa tentativa de suicídio? É muito tempo, né? Então, de repente, por um comportamento, a pessoa podia eleger um comportamento que poderia levar ela a risco iminente de morte, né? Muito menos de um ano, podia ser em uma semana, em 2 semanas, a pessoa que toma bebida alcoólica, uma garrafa de vodka e pega o carro e sai andando. Ela pode atropelar alguém, ela pode sofrer um acidente, né? Então, nesse sentido que eu falo, a gente vê aqui na psicanálise que é uma solução momentânea precária, mas a única que pode garantir certa ordem ao sujeito, né? Essa frase, né, da Clarice Lispector, eu acho fabulosa e fala muito sobre isso, né? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então é isso, né? Aquilo tem um sentido, né? Um sentido importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para a psicanálise, a gente não procura retirar o sintoma, a gente procura entender o que o sintoma está dizendo, por que ele está estruturando a pessoa daquela maneira. A gente vai manejar, a gente vai construir outros significados, e quando a gente vê aquele sintoma para de ter tanta força, né? Ele para de nortear tanto aquela pessoa, a vida da pessoa. Então, muitas vezes a gente vê através do relato na análise, quando a pessoa fala, nossa, hoje eu estou bem melhor. Nossa, hoje eu consegui, liguei para um amigo que há muito tempo que eu não ligava, nem imaginei. E até que eu me atentei agora que quanto foi legal eu ter feito isso. Quer dizer, a pessoa ela vai procurando outras coisas, né? Ela vai reagindo diferente. Então, nosso objetivo não é o retirar o sintoma, mas o de entender esse sintoma, né? E quando a gente vai ver, o trabalho vai sendo conduzido para que a depressão não norteie mais o comportamento daquela pessoa, né? É ali que a gente vai chegar. Então, para a psicanálise, o sintoma é uma tentativa de solução de um conflito. Por isso, o objetivo da análise, né, como eu falei agora, não é o de retirar o sintoma do analisante, sim o de revertê-lo, fazendo sua leitura na cadeia significante, né? Então, aqui, muitos hoje em dia conhecem o Christian Dunker, né? Ele faz vários vídeos, muitos vídeos, aliás, vários não, muitos vídeos no YouTube, né? Foi meu professor da faculdade também, e ele vai falar que a leitura do significante visa reverter o sintoma, reduzir o sofrimento que ele impinge e extrair a verdade do mal-estar no qual ele representa. Entende? Então, o objetivo, nosso inimigo não é o sintoma. Ele está auxiliando aquela pessoa de maneira precária, mas está auxiliando, né? Então a gente vai ali extrair a verdade daquele mal-estar que ele está representando. E agora, como é que a gente pode contribuir para o tratamento de quem está em depressão, né? Então a gente pode acolher, né? E acolher é da maneira que dá, com as ferramentas que dá, do jeito que dá, né? Essa segunda figura aqui eu acho bem isso, né? Onde o amiguinho está tentando fazer com que o outro não se molhe, né? Da maneira que dá. Eu acho que o amigo está percebendo a intenção do colega, né? O carinho, o olhar, né? Ele está fazendo do jeito que dá, como dá, com a ferramenta que ele tem. E é isso,
né? A intenção é tudo, né? A intenção de ajudar, de estar junto, de querer que ele melhore. E a gente precisa, então, reconhecer os julgamentos, os preconceitos, para evitar a sua atuação. Então, analisa, né? Se você realmente não acha que depressão é aquela pessoa que não quer trabalhar, ela é uma pessoa folgada, ela não quer sair para trabalhar, não quer lutar, né? De repente, se você chegar, né, se você tiver essa crença, né, que é uma escolha dela, ela está naquela posição para não sair para trabalhar, para não lutar pelo pão, né, pelo alimento, né, a gente não consegue ajudá-lo, né? E aí, até mesmo se fosse, vamos dizer que fosse uma escolha, que ser humano que vai escolher ficar embaixo de uma coberta, no escuro, não vivendo, quer dizer, não vivendo para não trabalhar, né? Diferente daquela pessoa que você vê que age com malícia, né? Então a pessoa sai, bebe, vai para a festa, na hora de trabalhar não quer, né? Aí não quer que não sai de manhã, vai atrasado. É bem diferente daquela pessoa que não consegue ter outra vida. Não tem plano A, plano B, plano C. Quando convém, ela tá mal para trabalhar, né? Na depressão, não convém, a pessoa não consegue fazer as coisas, a vida dela tá difícil, né? Então é importante a gente reconhecer aí se de repente tem alguma crença que pode estar atrapalhando ali no relacionamento e na ajuda de uma pessoa que está em depressão. Então é importante a gente ser empático, se colocar no lugar do outro, né? Ter respeito, né? Como eu falei, não é por escolha que a pessoa está em depressão, isso está além da alçada dela, né? Então a gente acolher essa dificuldade, a gente vê que o outro é diferente de nós, de repente você nunca entraria num quadro depressivo, né? Não quer dizer que aquela outra pessoa não possa entrar, né? A gente às vezes tende como referência a si mesmo, né? Então, se você não passaria por isso, você imagina que o outro também não deveria passar, não poderia passar, não faz sentido para você. Mas vamos reconhecer que o outro é o outro, né? Ele tem a história de vida dele, por mais que seja teu irmão, inclusive, tem uma história semelhante, a forma como ele sente, se sensibiliza, enfim, é muito diferente da sua, porque a gente tem a nossa individualidade, a gente tem a nossa singularidade. Então, mesmo passando pela mesma experiência, se a gente vem aqui, a gente vê um acidente, eu vou contar o acidente de uma forma, você vai contar o acidente de outra forma, uma terceira pessoa vai contar de outra forma, né? Então, cada um vive aquilo de acordo com as suas experiências, com o seu olhar, com a sua interpretação, e a gente tem que perceber isso, né? Então, por mais que você, de repente, não tenha uma questão de saúde mental, né? De repente fica difícil de imaginar o outro que tem, né? Como se fosse algo, uma invenção, né? É, uma manipulação, né? Como se ele manipulasse situações estando naquela situação. E aí você fala, nossa, mas as perdas são tão grandes, né? O que ele perde é tão grande, quer dizer, não faria nem sentido uma pessoa escolher, né, a dor, o quanto que a vida não circula, o quanto que a vida não acontece, né, simplesmente por um ganho de não ir trabalhar, né? Então a pessoa deixa de viver para não trabalhar, né? Não faz sentido. Isso faz parte do quadro depressivo, né? Não de uma escolha. Então, a gente fazer convites é importante, né? Convites para atividades prazerosas para aquela pessoa, né? Então, respeitando ali o momento da pessoa, seu espaço, suas decisões. De repente, convidar para um cinema é muita coisa, né? Mas pode convidar para ir até a cozinha, passar um café, tomar um café, ou ir até a sala, ver um filme, ou no quarto mesmo, né? Fazer algo aí junto, né? Estamos junto, é importante esse sentimento, essa percepção, né? Tá realmente junto. Aqui eu fiz um exercício, né, para a gente pensar na conduta que os familiares, cônjuges, amigos, com relação a uma pessoa em depressão, por exemplo, a Amy não sai de casa há mais de um mês, está na cama 2 semanas, qual a melhor conduta a se adotar? O que falar para ela? O que vocês acham?
Dizer para ela largar de preguiça e sair da cama já. Lembra? Não é uma questão de escolha, então essa não é o melhor jeito, né? Melhor manejo, uma pessoa que está em depressão. Falar para ela que ela não tem motivo para ficar do jeito que ela está. Falar que na vida dela está tudo bem e que ela não tem motivo para sentir o que está sentindo. Lembra que eu falei sobre o sentimento de inadequação? Então, pode ficar presente, né, esse sentimento, ainda mais presente do que já está, né? Então, sim, ela tem motivo, são os dela, né? Você pode não entender, mas ela tem. E nem ela pode saber conscientemente, mas existe, é real, né? Então, o sofrimento dela é real, a dor dela é real, né? A gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que perceber que não é uma questão de escolha, né? Então, falar para a pessoa que ela, as coisas estão se acumulando, né? E que será pior ela deixar para depois todas as obrigações. Afinal, ela ficará ainda mais sobrecarregada se não começar a fazer tudo o que precisa e ficará muito pior para depois, deixar para depois, né? Então, olha como aumentou a angústia, né? Só de ler aqui a gente já vê que a nossa angústia aumentou. Imagina para alguém que está nessa situação, né, ouvir isso. Provavelmente ela vai sentir raiva de quem disse isso para ela, né? O que vai prejudicar é a relação desse cuidador, dessa pessoa que poderia ser um suporte, né? Então, na depressão, geralmente não há um déficit cognitivo, a capacidade de raciocínio está preservada, então dar razões para a pessoa sair desse estado não a fará sair desse estado, né? Lembra, não é uma questão de escolha. Você poderá sentar ao seu lado, conversar com ela, ouvi-la sem julgamento. Então, o que fazer? A gente já falou o que não fazer, né? Então, o que fazer é sentar do seu lado, né? Tentar ser empático, tentar acolher, né? E ouvi-la sem julgamento. Fazer um convite do que ela gosta de fazer, né? Para algo que ela gosta de fazer. Verificar o que está acontecendo, como ela está se sentindo e ter empatia para o sofrimento dela e se aproximar, né, da pessoa. Ai, desculpa, acabei passando aqui o slide. É importante a gente perceber se não há sentimento de pena, porque a pena, na verdade, a gente está deixando a pessoa numa condição de pobrezinha, sabe? De total falta de autonomia sobre o seu processo. Então, colocar numa condição de menos-valia, né? Então, essa também é um preconceito, é uma crença importante, né? Quando você percebe que você sentiu pena daquela pessoa, você tá assim, se portando, se colocando na posição de que a outra pessoa não pode fazer mais nada, né? Que, que ela é uma coitada, né? Então, ela tem sim condições, ela precisa de ajuda, mas com ajuda ela pode sim sair dessa situação. Então, é importante aí ter empatia, né? E se a pessoa continuar no quadro depressivo há mais de 2 semanas, é imprescindível procurar uma ajuda profissional e elaborar um plano de tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, para que haja acompanhamento saudável da família. O que eu chamo de acompanhamento saudável, tá? A família procurar não cobrar, né? Então não haver cobrança, ter paciência e empatia, tomando consciência das crenças que atrapalham o tratamento e cuidado para que as experiências passadas não causem descrença num bom desfecho do tratamento. Porque, de repente, às vezes a pessoa está no segundo tratamento de depressão, no terceiro, então perceber se há uma descrença não faz sentido, né? A gente tem que realmente ter atitude positiva e ter esperança que aquilo dê certo, né? Então, se a gente partir do pressuposto que não vai dar, provavelmente não vai dar mesmo, né? Então, a gente tende a cumprir com as nossas crenças, né? Então, vamos acreditar, se for difícil, leva para sua terapia pessoal, às vezes o cuidador, aliás, precisa de terapia também, precisa ver suas questões, ter com quem falar, com quem desabafar, né? Ter uma opinião ali profissional também sobre o que ele está vivendo, né? Auxiliá-lo, porque ele também precisa de apoio, precisa de auxílio, a gente tem que realmente olhar para isso, é importante, né?
Então, e acreditar no melhor desfecho do tratamento, sim, né? Uma coisa muito importante é a atividade física, né? Então, a gente já falou aqui, que tem a ver com o que a pessoa gosta, né? A meditação é uma prática que ajuda bastante na depressão, né? Não na grave, tá? Na grave, ela não vai ter acesso, né? Ela vai ter se frustrar, provavelmente tentando praticar. Mas na leve, na moderada, é uma boa ferramenta, né? Um bom auxílio. E a prática da yoga, né? Yoga é uma prática maravilhosa que vai atuar nas glândulas, os asanas, né? São as posturas, eles atuam nas glândulas, que vai estar mexendo ali também com os hormônios, né? Com a produção de serotonina, uma prática maravilhosa tanto para quem está em depressão, como também as outras pessoas, né, que querem aí baixar a ansiedade, se acalmar, se perceber, se centrar, né, é uma prática aí muito recomendada, né, no meu espaço, na clínica onde eu trabalho, temos a prática da yoga, né, aqui perto do metrô Santa Cruz, e pode vir fazer uma aula experimental também, sem compromisso, para experienciar, né, como faz bem e como ajuda e também essa consciência corporal, essa ligação com o corpo. Nós somos seres corpo, mente e emoções, né, um influenciando no outro. Então, a gente trabalhar dessa forma, né, é bem importante para a gente ficar se sentindo inteiro, íntegro, integrado, né? Essa percepção de estrutura, né, também a gente pode conquistar através da prática de exercícios físicos, né, porque às vezes a pessoa não gosta de academia, não gosta do ambiente, então, de repente, procurar um estúdio, um local onde ela vai ter aí essa prática bem legal, né? E quem gosta de academia, maravilha, investe nisso, porque o investimento ali na nossa saúde física é um investimento melhor investimento, né? Você não tem como, não tem perda, né? Deixa eu ver também o que faltou eu dizer, lembrei. A nossa produção de serotonina no nosso corpo é feita no intestino, né? A maior parte dele é feita no intestino. Então, a gente precisa pensar ali no bom funcionamento intestinal, né? Então, pessoas que o intestino não funciona todos os dias. Imagina a produção de serotonina, então, né? Então, pensar ali na saúde, em tornar o seu intestino saudável, né? Então, consumir fibras, aquilo que a gente já sabe, né, mas que a gente muitas vezes não coloca em prática. Mas então, se tiver dificuldade nisso, se tiver alguma questão com a saúde intestinal, procure uma nutricionista. Nós temos aqui também a Raquel, que é nossa companheira ali, nossa parceira, que é fabulosa. Inclusive, ela tem uma aula maravilhosa sobre a saúde do intestino, justamente sobre isso, o intestino e o humor, no intestino e depressão. Então, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente cuidar disso, tá? Então, lembrando, nós somos corpo, mente e emoções. Então, a gente tem que nos cuidar em todos esses aspectos, né? E eu vou deixar aqui também o meu contato, né? Eu atendo aqui perto do metrô Santa Cruz, né? Na Rua dos Jacintos, entre o metrô Praça da Árvore e metrô Santa Cruz. E eu também atendo online, né? Então, de repente, a gente pode conversar, se precisar, me mandem também mensagem no WhatsApp que eu respondo, tá? E a gente vai mantendo aí a conversa. Essa palestra foi realmente uma gravação, onde eu passei aqui os slides, né? Porque eu já tinha feito essa palestra anteriormente e não consegui gravar, então eu fiz aqui só gravando mesmo, né? Para que eu possa passar esse conteúdo para as outras pessoas que não conseguiram estar presente aqui na live que eu fiz, tá bom? E eu estou aqui à disposição, tá bom? Qualquer coisa, sintam-se à vontade para escrever e-mail, passar WhatsApp, mensagem, que eu respondo assim que possível, tá bom? Obrigada a todos que assistiram até o final, espero que tenham gostado. E precisando também, querendo que eu fale de outro tema, podem também sugerir, tá bom? Fico aqui à disposição. Tchau, tchau, gente. Obrigadão aí por me escutar.